Olá, tudo bem? Meu nome é Estevam Bissoli Salemi e nesse vídeo eu vou apresentar em 15 minutos o resumo da minha tese de doutorado, intitulada Conceptual Architecture in a Framework for Dealing with Variability in Multimedia Systems. Bom, a tese foi defendida em 3 de dezembro no programa de pós-graduação da UFS e eu fui orientado pelo professor Celso Santos, na UFS, e co-orientado pelo professor George Guinea, da Brunel University London. Agora eu vou falar um pouco sobre o contexto e a motivação da pesquisa. O tema da tese gira em torno de experiências multissensoriais digitais. Quando falamos de sistemas computadorizados, que envolvem a visão, a audição, além de pelo menos mais um sentido, como o olfato ou tato, esses sistemas são denominados multimídia. É um termo que foi cunhado pelo professor George Guinea em 2010 e é usado na comunidade científica de multimídia. Essas aplicações têm atraído cada vez mais a atenção dos pesquisadores, pois nós sabemos que a multimídia melhora a qualidade de experiência do usuário, comparado somente a apresentações audiovisuais. Um exemplo que eu gosto muito de citar é o de simuladores de avião, que usam somente a visão e a audição. Nós sabemos que pelo olfato detectamos um princípio de incêndio antes de vê-lo, e essa condição muda o nosso comportamento e nos faz atuar antecipadamente. Não seria mais realista se incluíssemos o sentido olfativo nesse tipo de aplicação? Bom, mas como é que esses sistemas funcionam? Geralmente nós temos dois tipos. O primeiro é baseado em linha de tempo, onde nós temos um media player, uma mídia principal, e essa mídia é anotada com efeitos sensoriais, e à medida que o tempo vai passando, os efeitos sensoriais vão ocorrendo. E também temos outro tipo de aplicação que é baseada em eventos, por exemplo, aplicações de realidade virtual, ou jogos de videogame, e à medida que ocorre um evento, por exemplo, uma explosão em uma determinada cena do jogo, os efeitos sensoriais de luz combinado com vibração e um cheiro de queimado é entregue ao usuário, por exemplo. Então, quando falamos de variabilidade em sistemas multimídia, nós consideramos que as aplicações audiovisuais podem ser diferentes classes e requerer tratamento adequado. E também, por outro lado, há uma gama de dispositivos que podem ser usados para reproduzir esses efeitos sensoriais. E eles podem ter marcas distintas, protocolos diferentes. Há também a metalinguagem para descrever os efeitos sensoriais que podem ser de diversos formatos. E tudo isso varia em função do cenário de uso da aplicação multimídia. Lembra da figura dos sistemas do slide anterior? Em todas elas o cenário de uso é distinto. Portanto, esse é um ambiente bastante heterogêneo. E aí, nesse cenário, muitos pesquisadores e desenvolvedores multimídia geralmente têm que aprender novos protocolos de comunicação, conectividade com hardware, manipular o hardware propriamente dito, como entender os padrões de descrição de metadados de efeitos sensoriais. Muitas vezes é necessária a recodificação do sistema para cada vez que uma nova aplicação precisa ser criada. E essas mudanças não são tão simples, pois elas demandam esforço, consomem tempo e também podem ser custosas. E aí podemos dizer que a prática atual do desenvolvimento de sistemas vai na direção oposta ao de datasets abertos que podem ser reusados para fins diversos ou replicação de pesquisas. Então, na minha pesquisa em torno desses sistemas, eu descobri uma série de limitações que estão lá descritas na tese, dessas aplicações atuais que não permitem que elas sejam reusadas em diferentes contextos. E aí, para lidar com a variabilidade em engenharia de software convencional, por exemplo, a compilação condicional poderia ser utilizada, o que não é o caso desse tipo de aplicação, porque a gente está tratando de uma gama não precedente de aplicações, como, por exemplo, aplicações de realidade virtual combinada com os efeitos sensoriais, em que muitas vezes a gente desconhece o hardware que vai ser usado. Então, novas abordagens para lidar com essa variabilidade, elas são necessárias para que os sistemas acomodem esses diferentes contextos sem maiores esforços nas aplicações. Isso fica evidente na literatura recente da área, que destaca a falta de framework e recursos reusáveis para permitir que pesquisadores explorem facilmente as interações multissensoriais digitais e, consequentemente, fazendo avanços nessa área. Agora vamos falar um pouco sobre a minha pesquisa. Então, diante daquela situação do contexto e do problema existente, a minha proposta foi projetar uma arquitetura conceitual para lidar com a variabilidade de cenários e sistemas de entrega multimídia, implementando ela por meio de um framework e avaliando do ponto de vista de desempenho, quando integrado a aplicações baseadas em eventos,
e do ponto de vista de qualidade de experiência do usuário, quando comparado a um sistema monolítico. E eu acredito que esse trabalho fomenta a área de multimídia e interação humano-computador, no sentido que os pesquisadores podem se aproveitar dessa arquitetura para projetar seus sistemas ou mesmo usar o framework para conduzir os seus experimentos multissensoriais. Agora, falando um pouquinho sobre a arquitetura conceitual, os conceitos básicos dessa arquitetura são: ela não provê nenhum detalhe técnico, ela foca em construtores-chave e abstrações para ajudar no projeto de sistemas reusáveis, ela mostra a decomposição do sistema, que inclui as camadas, objetivos, guias para o projeto desse tipo de sistema e os seus componentes principais. E aí, para cada componente, a arquitetura provê uma definição, responsabilidades, interações, recursos, processamento e interface com outros componentes. Bom, então essa é a arquitetura do sistema. Eu vou mostrar brevemente. A primeira camada isola a aplicação principal, que pode ser uma aplicação, um jogo de videogame ou um media player, por exemplo. Ela faz interface com um broker de comunicação de um renderizador de efeitos sensoriais separado dessa aplicação, que por sua vez processa esses metadados de efeitos sensoriais, preparando os comandos para controle de dispositivos que farão a entrega dos efeitos sensoriais. E na camada seguinte fica um barramento de conectividade para suportar protocolos diversos para controlar esses dispositivos de efeitos sensoriais, que por sua vez estão isolados na última camada. Eu adoraria mostrar mais detalhe dessa arquitetura, mas o foco aqui é no resumo. Você pode consultar a tese, caso necessite, ou me perguntar no final da apresentação um pouco mais sobre essa arquitetura. Então, a partir dessa arquitetura conceitual abstrata, um framework foi criado, seguindo as suas diretrizes. E aí podemos notar que nessa figura que as camadas elas não mudam, mas diferentemente da arquitetura, o framework apresenta detalhes técnicos de implementação. E aí, concluindo, o framework é um renderizador de efeitos sensoriais que é capaz de se comunicar com aplicações diversas, tais como jogos e aplicações de realidade virtual, media players, usando múltiplos protocolos, padrões diversos e dispositivos diferentes para torná-las multissensoriais. Então eu poderia pegar um media player, Windows Media Player, e tornar ela multissensorial usando esse framework. E tudo isso, na maioria das vezes, somente via configuração, como visto no XML da tela. Muito bem, então para validar e testar o que foi feito, foram executados 3 experimentos. O primeiro foi a configuração da aplicação em 3 cenários de uso, com aplicações de dispositivos diferentes. Então nós temos um cenário onde um vídeo foi enriquecido com iluminação externa, cheiro, vibração e vento. E aí também temos o caso de um sistema de cheiro intensivo, em que a gente tem um media player, um emissor de cheiro diferente daquele primeiro, do primeiro caso de uso, e que usa protocolos diferentes, e que foi adaptado via configuração também. E por fim nós temos uma aplicação 360 de realidade virtual, em que um ventilador distinto do primeiro caso e um terceiro emissor de cheiro é acoplado no sistema sem que o código fosse alterado. O segundo experimento foi uma análise de tempo de resposta usando protocolos de comunicação diferentes em rede para a integração dessas aplicações, no caso desse teste, aplicações baseadas em eventos, em que os efeitos sensoriais não podem ter atraso para não afetar a qualidade de experiência do usuário. Obviamente isso depende do tipo de efeito sensorial. O objetivo então era saber como seria o desempenho do framework sobre diferentes protocolos de comunicação leve. Então foram empregados os protocolos QAP, MQTT, UPnP e WebSocket, usando as medidas repetitivas. Então o teste consistia em enviar um comando via rede a partir de uma aplicação baseada em evento para executar efeitos sensoriais no framework. Também foi feita uma otimização no fluxo de envio de mensagens. Então toda essa parte de efeitos sensoriais é enviada para o renderizador no handshake entre as aplicações. Em seguida, somente comandos para executar esses efeitos pré-processados são executados. Então, após múltiplas comparações usando a correção de Bonferroni, eu cheguei à conclusão de que o tempo de resposta foi significativamente diferente para todos os protocolos. Assim, a hipótese nula que havia para esse teste, ela foi rejeitada, e a hipótese alternativa
em que pelo menos 2 desses protocolos seriam diferentes, ela foi aceita, ou seja, os tempos de resposta eram estatisticamente diferentes. E a partir desse resultado, a gente consegue notar que os protocolos QAP e MQTT eles sobressaem em relação ao UPnP e o WebSocket. Então, eles podem ser muito úteis quando as aplicações baseadas em evento usam efeitos de vibração, por exemplo, em que o atraso mínimo seria sentido pelo usuário. Isso não significa que os outros protocolos também não podem ser usados, pois esse requisito de tempo de resposta imediato depende do tipo de efeito sensorial, como eu disse anteriormente. E por fim, eu queria saber se essa arquitetura desacoplada de comunicação entre as aplicações, processamento de efeitos sensoriais pelo renderizador e essa conectividade com os dispositivos, se ela causava algum tipo de atraso que pudesse eventualmente prejudicar a qualidade de experiência do usuário. Então eu comparei o framework que implementa a minha arquitetura conceitual com um sistema monolítico aberto, chamado SEMP. E por que o SEMP? Além do meu framework, ele era o único software aberto capaz de reproduzir efeitos sensoriais naquela oportunidade. E o que eu quero dizer com monolítico? O SEMP implementa tudo em hard-coding. Significa que ele suporta somente os dispositivos que ele implementou, que eram dispositivos da Philips, chamado AMBX, que provinham vibração, iluminação externa e vento. E ele só reproduz vídeo, ele não é capaz de se integrar com aplicações diferentes, tais como jogos. E aí foram convidados 40 participantes entre 16 e 55 anos, divididos em 2 grupos independentes. O primeiro assistia 5 vídeos usando o videoplay integrado ao framework, e o segundo fazia a mesma coisa, mas usava sempre. Os dispositivos para reprodução dos efeitos sensoriais eram os mesmos, bem como os efeitos. O ambiente também era controlado, para ver o mínimo de distração possível. E esse foi o ambiente, o setup para esse experimento. Após o final de cada vídeo, o participante então avaliava a experiência respondendo o questionário com 20 questões na escala Likert, com respeito à qualidade audiovisual, efeitos de vento, vibração, da iluminação externa, além de questões sobre sincronização, distração, tédio e diversão. E o resultado mostrou que mais de 80% dos participantes acharam a experiência positiva e o score médio das opiniões não foram significativamente afetadas para todas as perguntas. E aí, como pode ser visto também inspecionando essa figura do lado direito, sobre a experiência como um todo, né? Essa questão aqui era a experiência geral do usuário. E que também refletiram nos demais aspectos, em todas as outras questões. Nós não tivemos diferenças estatisticamente significantes entre os sistemas. Para concluir, eu vou falar rapidamente sobre as principais contribuições à disseminação da pesquisa em cima desse trabalho, né? E eu vou suprimir a parte de limitações da pesquisa e também de trabalhos futuros que podem ser conferidas na tese, pois a gente não tem muito tempo nessa apresentação. Bom, então, como visto, as principais contribuições à tese são a arquitetura conceitual, para lidar com a variabilidade de aplicações finais de usuários, seja ela do tipo que for, e também a heterogeneidade de dispositivos para entrega de efeitos sensoriais. Isso implica em trabalhar dinamicamente suporte de múltiplos padrões, protocolos de comunicação e conectividade, e processamento de efeitos sensoriais independente da aplicação do usuário. Essa arquitetura foi materializada em um framework aberto e flexível, e além disso o sistema foi testado na integração com aplicações baseadas em eventos que requerem um tempo de resposta mais rápido, na maioria das vezes, principalmente quando há efeitos táteis. Por fim, a minha pesquisa mostrou que a arquitetura conceitual e o framework não impactam na qualidade de experiência do usuário quando comparado com um sistema monolítico. Bom, então, falando um pouco sobre a disseminação da pesquisa, eu tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche na Brunel University London, tive a oportunidade de fazer parceiros e publicar com eles, e essas publicações foram em diversos journals e conferências de alta relevância na área de multimídia. Também fui agraciado com o Student Travel Award no ACM Multimídia, na França, em 2019, e também na CMMMCs, em Taiwan, em 2017. Então, na minha passagem por Londres, foi recebido pelo professor Guinha e também tive a oportunidade de fazer outras cooperações. Na University of Kent, eu fui recebido pela professora Alexandra Kovacs, na Middlesex University, pela professora Ramona Tristian, na University of West London, pela professora Elahe Kanizabiri,
e na University of Wales Trinity St David, no País de Gales, pela professora Kemi Ademoye. Aqui é a minha participação no evento MCs em 2017, onde eu e meu orientador Celso tivemos a oportunidade de conhecer o professor Guinea e também o professor Niall Murray, que era o chair da sessão e é professor no Instituto de Tecnologia de Athlone, na Irlanda, e posteriormente foi examinador da minha banca de doutorado. Agora eu apresento um pouco da experiência no maior evento de multimídia, o ACM Multimídia 2019. Nele eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntário em 6 sessões, apresentar o artigo e também fazer novos contatos. Também como parte das atividades geradas no doutorado, visitamos a Vale SA no final de 2019. Eles vinham usando realidade virtual em projetos de capacitação de empregados em atividades operacionais e eles estavam interessados em levar experiências multissensoriais para aumentar o nível de imersão e criar situações que levam em conta os sentidos humanos, com o objetivo de reduzir os riscos operacionais com as simulações. O código-fonte do framework está disponível no meu GitHub. Além de ter sido utilizado nas minhas pesquisas, ele foi usado de forma independente em um trabalho de doutorado na Itália e também pelos parceiros de cooperações no Reino Unido. E para finalizar, eu vou apresentar alguns vídeos demonstrando o sistema. Esse é o sistema sendo usado com o Exhaler, que é um emissor de cheiro a partir de cristais aromatizados. Ele foi conectado no sistema via USB e o framework conseguia controlar 4 emissores de cheiro ao mesmo tempo, que era a limitação inicial do SDK da empresa. Esse é o setup do estudo de qualidade e experiência do usuário, usando o framework e o SEM. Os equipamentos da Philips, chamado AMBX, para entrega de vento, vibração e iluminação externa, foram utilizados. Nesse experimento, toda a subjetividade atrelada a esse tipo de experiência então veio à tona. Alguns usuários relataram que não gostavam de vento, enquanto os outros achavam o oposto. E, como esperado, a maioria dos usuários gostou mais do efeito de vibração, talvez por terem tido algum tipo de experiência prévia com vibração. No geral, mais de 80% dos usuários gostaram da experiência como um todo, embora alguns tenham sugerido a personalização de conteúdo de acordo com as preferências do usuário. Aqui está o framework sendo utilizado com óculos de realidade virtual. Foi construído um emissor de cheiro portátil para entrega de efeitos olfativos. Então, um cooler de computador, com a ajuda de um microcontrolador Bluetooth Nano, soprava cristais aromatizados à medida que recebia os comandos do framework via Bluetooth. Aqui está o protótipo, mais de perto. E a professora Ramona, da Middlesex University, fazendo testes nesse protótipo. Em seguida, nós fizemos uma sessão de demonstração na praça de alimentação da universidade para recrutar participantes para o nosso experimento. Seguiu todos os trâmites de aprovação de pesquisa nos comitês de ética de cada universidade onde o experimento foi conduzido. Por fim, esse é o framework sendo executado com equipamentos de hardware acessíveis, como uma fita de LED endereçável, cooler de computador, conectados a um Arduino e 2 smartphones, sendo usados como efeitos de vibração, conectados via Wi-Fi ao framework, além de um emissor de cheiros conectado via USB, chamado Vortex. Nesse mesmo ambiente, para efeito de testes, nós trocamos o efeito de iluminação externa, que era gerado anteriormente pela fita de LED, por 2 smartphones que executavam a mesma função. E para isso alteramos somente a configuração do framework sem nenhuma recodificação.
Também alteramos a conectividade do smartphone, que produzia vibrações, para Bluetooth. Bom, eu espero que tenham curtido um pouco do trabalho e agradeço muito a sua atenção.